Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com você e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Eu queria deixar claro que você não entrou nesse vídeo por acaso. Deus quer falar com você, Ele quer te tocar através dessa mensagem. Este projeto só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida. Nunca duvide disso. O tema do vídeo de hoje é: o que Jesus fez lá na cruz não é suficiente para que você se perdoe? A principal mensagem de hoje é: Deus não está com raiva de você devido aos seus deslizes. Jesus entende o que você está passando, pois Ele foi provado em tudo que somos tentados e em tudo que seremos tentados, menos no pecado. Então receba essa misericórdia. Você ficar se culpando, se punindo por algo que aconteceu no passado, é o mesmo de você virar para Jesus e dizer que o que Ele fez lá na cruz por você não é suficiente. Deus continua sendo um Pai perfeito, mesmo quando você não é um filho perfeito. A sua fraqueza é a sua força. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Vocês sabiam que um dos maiores missionários do cristianismo, Paulo, foi primeiro um perseguidor de Jesus? Paulo era um fariseu zeloso que via o cristianismo nascente como uma ameaça ao judaísmo. Então ele participava ativamente da perseguição e morte dos seguidores de Jesus. Em uma viagem que ele fazia para Damasco, ele foi envolvido por uma luz que vinha do céu e ouviu Jesus o perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, porque o nome dele antes era Saulo. Depois desse encontro, ele fica cego durante 3 dias. Ele é levado a Damasco. Um discípulo chamado Ananias, sob as instruções de Deus, vai até Paulo e restaura sua visão. Imediatamente, quando ele volta a enxergar, ele foi batizado e começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. E todos ficam surpresos. O chamado de Paulo, essa transformação que ocorreu na sua vida, é um dos eventos mais importantes do Segundo Testamento, porque aquele que perseguia cristãos se tornou um dos maiores missionários do cristianismo. Ainda sobre essa transformação de Paulo, olha o que nos é dito lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a boa notícia da fé que antes devastava. Essa grande transformação, essa transformação radical que aconteceu na vida de Paulo, só é possível através do poder de Deus, através do poder de Jesus. Eu estava fazendo o meu estudo bíblico e estava lendo algumas leituras da segunda carta aos Coríntios, e algo relacionado a Paulo me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, e me despertou para a mensagem de hoje, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 10. Para que eu não me enchesse de orgulho por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me bater, a fim de que eu não me enchesse de orgulho. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas o Senhor me respondeu: para você é suficiente a minha graça, pois a força se cumpre na fraqueza. Com satisfação, portanto, prefiro orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo venha morar em mim. Por isso eu me alegro nas fraquezas, nas humilhações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Não se sabe exatamente do que se tratava esse espinho na carne que Paulo falava que Satanás o batia, mas as interpretações elas vão em 3 direções: tentações pessoais, doença física ou mental, perseguições na vida missionária.
Então Paulo, durante o seu propósito, durante o seu chamado, ele era tentado pelo mal em algo. Era algo tão constante, era algo tão insuportável, que ele chega a pedir a Jesus para que afastasse isso dele. Mas olha o que Jesus o responde: para você é suficiente a minha graça, pois a força se cumpre na fraqueza. E eu fiquei pensando, eu tive que quebrar a cabeça. Eu tô assim, gente, como assim? Quando sou fraco, então sou forte. A força se cumpre na fraqueza. Para mim não fez muito sentido. Então Deus foi me dando sabedoria para interpretar isso melhor. E eu entendi que eu posso ser a pessoa mais suja possível. A minha realidade, ela pode ser a mais contrária ao evangelho possível. A partir do momento que eu olho para a magnificência de Deus, eu me animo. Eu consigo encontrar motivos para continuar caminhando, pois eu sei que o controle da minha vida está em suas mãos. Deus, Jesus, eles são incorruptíveis e eles sempre estarão me esperando de braços abertos. Deus nunca me julgará, mas ele me ensinará. Deus nunca esconderá de mim o meu propósito, mas a partir do meu posicionamento, ele me revelará o motivo pelo qual eu nasci e eu terei acesso a esses grandes planos. Deus nunca me negará amparo, mas trará providência no tempo certo. E a partir do momento que eu me inclino para Deus, para Jesus, todo o meu passado é anulado. E eu posso sim me tornar uma nova criatura, sendo santificado pela presença dele. Eu sou fraca, mas Deus não. Eu sou fraca, mas Jesus não. Deus continua sendo um Pai perfeito, mesmo quando você, eu, não somos filhos perfeitos. Na sua fraqueza, a grandeza de Deus resplandece, e não ao contrário, e não com você se sentindo autossuficiente. Por isso que Paulo nos diz, nessa leitura que eu acabei de ler, que para que eu não me enchesse de orgulho, por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, Paulo ele era tentado em algo para que ele não se tornasse orgulhoso. Olha o que nos é acrescentado ainda acerca da fraqueza humana, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16. Visto que temos um sumo sacerdote excelente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a fé que professamos. O sumo sacerdote que temos não é insensível à nossa fraqueza, já que foi provado como nós em tudo, menos no pecado. Portanto, compareçamos confiantes diante do tribunal da graça, para obtermos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio oportuno. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus ele não está com raiva de você devido a algum pecado, algum deslize que você cometeu. Durante anos, eu achei que Deus estava com raiva de mim, que Deus estava decepcionado comigo e que nunca mais ele voltaria a conversar comigo devido aos meus pecados. Mas na minha caminhada com Deus, eu tenho visto que sempre que eu peco, Deus ele não deixa de confirmar o motivo pelo qual eu nasci. Ele não me deixa sem um novo tema. Ele não para de me capacitar quanto a ele. Então receba essa misericórdia. Jesus, ele não é insensível à sua dor, ao que você está passando, pois ele foi provado em tudo que somos provados, em tudo que seremos provados, menos no pecado. Ele é e sempre será o Cordeiro incorruptível, o Cordeiro sem mancha. Mais uma vez eu te digo, para de se punir, para de se culpar, para de se martirizar por algo que aconteceu no passado e receba essa misericórdia que está disponível para todos. Você ficar se culpando, se punindo por algo que aconteceu, não vai servir de nada, porque Jesus morreu lá na cruz por você para que você não tivesse que se sentir desse jeito, para que o pecado, para que os seus erros, para que os seus deslizes não fossem um empecilho na relação sua com Deus. Eu tive a oportunidade de assistir uma pregação de uma pastora americana chamada Joyce Meyer,
onde ela dizia o seguinte: quando negamos o perdão a nós mesmos, nós estamos, na verdade, dizendo que o que Jesus fez por nós naquela cruz não foi suficiente. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, lá no finalzinho, diz que Deus perdoa os nossos erros e apaga, esquece o nosso passado. Então, talvez você cometeu aí algum pecado, apresentou diante de Deus, Deus te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Então, hoje eu te digo, se liberte disso, se perdoe, porque talvez você esteja se martirizando por algo que Deus nem lembra mais. E algo que nós temos que trazer para o nosso coração também é o que está aqui em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não se fez pecado lá na cruz por mim, por você, para que vivêssemos aprisionados, com peso, nos culpando, nos punindo, infelizes. Mas ele morreu e ressuscitou para que tivéssemos uma nova vida. Vida é essa, como diz a palavra aqui, em abundância. Então não faz sentido nenhum você ficar se culpando por algo que o valor já foi pago lá na cruz. Receba essa misericórdia. E nós precisamos refletir sobre o seguinte também: será que nós estamos desfrutando dessa vida em abundância que Jesus nos prometeu? Reflita sobre isso. Fabíola, por que nós somos tentados? A resposta está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 até o 23. Digam-me, vocês querem estar debaixo da lei e não escutam a lei? Pois está escrito: Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o filho da mulher livre nasceu em força da promessa. Gálatas capítulo 4, versículo 28 até o 31. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, do mesmo modo acontece agora. No entanto, o que diz a Escritura? Expulse a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não receberá a herança junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Eu gostaria que você se atentasse para essa parte aqui em específico que eu li. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, do mesmo modo acontece agora. Então, nós seremos tentados, nós seremos perseguidos pelo mal, mas ele não prevalecerá devido ao Deus que está conosco. Eu tive a oportunidade de assistir um Reels no Instagram da pastora Raquel Lima e olha o que ela nos diz acerca disso. As pessoas pensam que por sermos servos de Deus, o mal não virá. O salmista diz: nenhum mal te sucederá, ou seja, não vai permanecer. Ele vem, só não permanece, porque o Senhor dá ordem aos anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ele vem, mas não permanece, não por minha causa. É o Senhor, este é o segredo, o Senhor que está em você. Vocês sabem qual personagem bíblico teve a fé testada ao extremo? Jó. A Bíblia conta a história de Jó, que narra a trajetória de um homem justo, muito rico, que perde tudo, filhos, bens e a saúde, devido a um desafio de Satanás para testar a sua fé. Jó sofreu muito, questionou muito a Deus sobre aquilo que ele estava passando, mas não chegou a blasfemar, a amaldiçoar o nome de Deus. E como nós sabemos, no final, Deus restitui ele em dobro, tudo que ele perdeu em dobro. No finalzinho do livro de Jó, depois de muitos capítulos de sofrimento, Deus finalmente conversa com Jó.
Mas ao invés de o explicar sobre a dor que ele estava passando, sobre aquele momento que ele estava passando, Deus faz algumas perguntas para ele relacionadas à sua infinita sabedoria e poder. Depois de muitas perguntas, de tirar o fôlego assim sobre a criação, sobre o universo, Jó entende que o entendimento de Deus, ele vai muito além da perspectiva humana. E que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, que dá ordem às estrelas, ao sol, que colocou limite no mar, esse mesmo Deus controlava a sua vida. E diante da presença de Deus, Jó se humilha. Então aqui nós entendemos que a fé, ela vai muito além de ter respostas, mas é acreditar num Deus cuja sabedoria vai muito além do que podemos imaginar e entender. Mais uma vez eu te digo, na sua fraqueza, a grandeza de Deus resplandece. E ainda sobre isso, sobre essa grandeza de Deus, sobre a nossa fraqueza, olha o que nos é contado aqui em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 até o 10. A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale e que estavam todos secos. Então Javé me disse: Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: Meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: Profetize dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervo, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos, que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: Profetize ao Espírito, filho do homem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé, Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nesses cadáveres, para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado, o Espírito penetrou neles e reviveram. Colocando-se de pé, era um exército imenso. Imagina Deus te colocar num vale de ossos secos. O que você faria? Eu provavelmente começaria o exorcismo. Meu Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus qualquer realidade de morte lançada sobre a minha vida. E provavelmente depois eu correria. Isso é até uma reação comum diante de um grande plano que Deus nos revela, um grande propósito que Ele tenha para a nossa vida. Porque é algo tão impactante, é algo tão grande, é algo tão extraordinário, que muitas vezes nós duvidamos que aquilo possa acontecer. Então nós corremos mesmo, é mais fácil correr do que encarar e ver o milagre acontecendo. Mas eu queria atentar aqui, que vocês se atentassem à atitude de Ezequiel. Olha para vocês verem, Deus pergunta para ele: Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Olha o que ele responde: Meu Senhor Javé, és tu que sabes. Ele foi muito sábio aqui na resposta dele, porque realmente é só Deus que sabe de todas as coisas. Então ele passou a bola ali para Deus, porque eu acredito que ele também, no fundinho, ele estava questionando, ele estava duvidando que aquilo poderia acontecer. Então Deus pede para que ele profetizasse tudo que Deus mandasse sobre aqueles ossos secos. Profetizasse tudo aquilo no nome de Deus. Então ele confiou, obedeceu e profetizou.
Então o milagre começou a acontecer. Os ossos começaram a se juntar. Depois foi chegando nervos, a pele, a carne, que é dita aqui na Bíblia. E quando se viu, os corpos já estavam formados. Deus infundiu o Espírito neles e era um exército imenso. Então aqui nós aprendemos que Ezequiel não tinha o poder de fazer aqueles ossos reviverem, não. Ezequiel era fraco, mas o Deus que estava com ele, o Deus que estava ordenando para que ele profetizasse, tinha o poder de fazer não só isso, não só os ossos reviverem, mas muito mais. Então Ezequiel, ele acessou do milagre, ele viu tudo aquilo, aquele extraordinário acontecendo, porque ele obedeceu e profetizou. Então, que bom que você é fraco, que bom que você não é autossuficiente, que bom que você não consegue sozinho, porque daí você abre espaço para o poder de Deus agir na sua vida e para grandes obras de Deus acontecerem através de você, através da sua vida e da sua obediência e posicionamento. E Deus não fará a obra pela metade não, de qualquer jeito não, mas será algo perfeito. Nós confirmamos isso no que Ezequiel disse aqui. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Então vai ser algo tão extraordinário que Deus vai fazer através do seu posicionamento, da sua confiança, da sua obediência, de você começar a profetizar coisas boas sobre a sua vida e do próximo, que as pessoas não terão dúvida que foi Deus que fez, porque será algo grande, será algo extraordinário, será algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. Então você tem que apenas confiar e obedecer, que Deus fará o resto. Combinado? Não deixe que o mundo tire Deus da sua vida. Não deixe que o pecado, que os seus deslizes, que os seus erros te afastem, sejam como um empecilho na relação de Deus com você. Receba essa misericórdia, receba essa graça imerecida. Proclame com a sua boca que Cristo é o Senhor e acredite no seu coração em tudo que Ele fez por você lá no Calvário, lá na cruz, que você será salvo, que você acessará dessa graça imerecida, que você poderá sim acessar esses grandes planos que Deus tem para você e principalmente que a paz que excede todo entendimento venha morar, a habitar dentro de você e que o Espírito Santo, que é o Consolador, fale cada vez mais alto dentro de você também. Porque disso, como eu sempre falo nos meus vídeos, disso depende a nossa sobrevivência. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo que está finalizando, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram aqui, que elas tenham saído com uma resposta, que através dessa mensagem, que a fé delas tenham sido reacendidas no Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas transgressões, os nossos deslizes no passado, todas as decisões que nós tomamos sem pedir orientação do Senhor, e fez com que nós estivéssemos agora sentindo esse peso. Meu Deus, nos perdoe. Tira esse peso que nos pesou durante muito tempo. Tira essa culpa, meu Deus, essa punição. Tire isso que não serve de nada, porque o preço já foi pago lá na cruz para que fôssemos libertos. Que o Senhor, através do nosso posicionamento, meu Deus, que o Senhor reescreva a nossa história daqui para frente, que sejamos instrumentos do Senhor, que nossa vida possa gerar grandes testemunhos através do nosso posicionamento, através da nossa procura, através do nosso querer em saber mais sobre a palavra. Que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor habite o nosso coração e lave qualquer realidade contrária aos seus princípios, qualquer realidade de morte, de pecado, de avareza,
qualquer realidade que vá contra o Senhor, que o Senhor habite o nosso coração, trazendo muita paz, muita felicidade, muita sabedoria, discernimento, propósito, saúde, trazendo muito da sua presença que edifica, que o Espírito Santo venha falar cada vez mais alto dentro de nós e venha nos direcionar de forma clara para o que o Senhor quer de nós. Nada é impossível, meu Deus, quando nós nos posicionamos. Pode ser, meu Deus, que muitos aqui estejam vivendo realidades sujas. Pode ser que as realidades deles sejam as mais contrárias ao Evangelho. Pode ser que eles estejam se considerando sujo agora. A partir do posicionamento deles, meu Deus, e a partir do momento que eles se inclinarem para o Senhor, que o Senhor apague o passado deles, que o Senhor comece a os santificar, meu Deus, e que eles tornem-se novas criaturas, porque é isso, esse pacto de Jesus, ele veio para isso, para que nós possamos acessar a graça imerecida, para que o pecado, para que o nosso passado não seja um empecilho, para que nós nos relacionemos com o Senhor. Então, meu Deus, abençoe a vida de todos que estejam aqui, que o Senhor possa os abraçar, que eles se sintam abraçados por essa palavra de hoje, porque a palavra de hoje, ela ecoa misericórdia, meu Deus. Que todos que estejam aqui, que todos que estão aqui, que eles se sintam abraçados pela misericórdia do Senhor. Se qualquer pessoa já veio julgá-los, meu Deus, tire isso do coração deles e que o Senhor possa habitar e preenchê-los com o seu amor, com a sua graça, com a sua proteção, com os teus desígnios. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais tocou no vídeo de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.